com autoridade e poder, amém? Grandioso Deus e maravilhoso Pai, nós nesse instante, Senhor, te adoramos, bendizemos a Ti com os nossos cânticos, com as ofertas, e nesse instante te pedimos, Pai, que o Senhor use, ó Pai, a Tua serva, que irá ser neste momento o canal do Senhor para falar com a Tua igreja, em nome de Jesus. Usa ela, Senhor, com sabedoria, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração, que venha, Senhor, falar conosco, é o que te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Vamos receber a serva do Senhor com as palmas, igreja. Crianças, podem ir para a classe, por favor. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Eu agradeço já o convite, da nossa mensagem, também pela vida do pastor, da sua esposa, pela oportunidade de estar ministrando, e ao nosso Deus, que é aquele que nos concede a oportunidade, Quero também parabenizar as irmãs, Eu gosto bastante do rosa, então estou suspeita para dizer, mas está tudo muito bonito, E a gente se sente abraçada assim, com a beleza, a beleza do rosa. Deus continue abençoando a cada irmã, que Deus possa falar aí aos nossos corações. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias, em Isaías 53. Aproveitando a oportunidade, estamos de pé já, os irmãos estão de pé. Aleluia, Deus. Graças nós te damos, ó Rei dos Reis. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Amém. Eu vou ler apenas o versículo 1 e os irmãos podem sentar. Diz assim: ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Os irmãos podem se sentar. Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse texto, que ele é tão conhecido e tão abençoador, porque ele fala do nosso mestre, ele fala de Jesus. E esse capítulo ele começa aí com uma pergunta: ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé? E nós vemos nessa pergunta quem creu, em algumas traduções, quem deu crédito, que significa confiança no Senhor, é uma pergunta, para nós refletirmos. E quando nós olhamos para a humanidade no sentido geral, nós vemos que a humanidade ela era incapaz de dar crédito ao nosso Deus, ela era incapaz de confiar no Senhor. Por quê? Porque a nossa mente estava cauterizada pelo pecado. Os nossos ouvidos espirituais estavam fechados, nossos olhos espirituais estavam fechados, a nossa mente não enxergava o valor que tinha o Senhor. Mas nós vemos aqui a segunda pergunta: e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele estendeu o braço para nós e nos revelou a sua verdade. Aleluia. E esse texto ele vem falando a respeito disso, de que Jesus ele veio de uma forma muito simples para nos mostrar a nossa condição humana, para revelar como estávamos e a nossa necessidade de Deus. E aí a gente observa no versículo 2 ele dizendo assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico que pudéssemos ser cativados, Então aqui, quando Jesus veio,
né? E quando ali acontece aquele processo onde Jesus vem, né, e passa desde a sua infância, né, cresce, vive todos os processos, todas as fases que nós vivemos até chegar ali na cruz, nós vemos que Jesus viveu com simplicidade, né? Ele veio, como diz aqui, numa terra árida e estéril. E essa terra árida e estéril também representa o nosso coração. Antes de Jesus, é um coração árido, é um coração estéril, um coração sem produtividade. Mas a partir de Jesus, nós começamos a ver os frutos, né, do Senhor. E Jesus, quando ele veio aqui, nós observamos que a humanidade olhava para ele dessa forma, né? Como ele não apresentava beleza alguma, formosura ou majestade, ele tinha descido dos céus, ele se esvaziou da sua glória, da sua majestade, de tudo aquilo que ele tinha, e ele desceu, né, em forma de homem e na simplicidade para nos alcançar. Assim também na terra do nosso coração, uma terra frutífera para gerar agora frutos, né? E aí, continuando, essa descrição de Isaías vem falando sobre ele, né? Não havia aspecto físico nele que nos cativasse, né? As pessoas olhavam para ele e não se cativavam por algum aspecto físico, porque ele estava vivendo uma vida muito simples e também mostrando, como diz a Bíblia, não havia beleza, não era algo como os judeus esperavam, né? Os judeus esperavam alguém que viria para sentar num trono físico, não num trono espiritual, mas para vencer no reino físico. E Jesus, ele veio para triunfar primeiro no reino espiritual. Porque Jesus, ele se importa com cada um de nós, mas muito mais do que os aspectos físicos, é o aspecto espiritual, é a condição humana de cada um de nós, é a condição espiritual de cada um de nós. E continuando no texto, ele vem dizendo pelo contrário, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Então nós vemos que Jesus veio e ele não foi reconhecido ali logo quando ele veio, né? Não houve importância, por isso que ele foi levado à cruz, não havia ainda um entendimento de quem ele era. Por isso que começa perguntando quem deu crédito. As pessoas, nós como humanidade, não dávamos crédito para ele, não víamos a sua beleza, não víamos aquilo que ele tinha para oferecer, porque era espiritual. E os nossos olhos estavam fechados espiritualmente falando. E aí Jesus, ele vive tudo isso porque ele toma o nosso lugar. Ele toma o nosso lugar ali na cruz. E nós vemos que nós estávamos destinados, por causa do pecado, onde a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, nós estávamos destinados à morte eterna, a uma morte da separação da comunhão, uma morte de separação da comunhão de Deus, a uma vida eterna distante do Senhor. Mas Jesus, ele tomou o meu e o seu lugar. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou as nossas doenças, contudo nós o julgávamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Tudo isso ele tomou aí em nosso lugar. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele desfigura, né? Espiritualmente o homem, ele transforma, ele tira do estado natural, que é o estado para que Deus criou o homem, para viver em santidade, porque Deus é santo. Nós vemos o pecado trazendo aí a separação entre o homem e Deus agora aqui, Jesus tomando o nosso lugar, ele é ferido, é torturado, né? E aí continuando, mas de fato ele foi transpassado
por causa das nossas culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas nós fomos curados. Olha que tremendo, né? Nós podemos viver a cura, e muito mais do que uma cura física, é a cura da alma, é a cura do Espírito no Senhor, a cura, o acesso à comunhão a Deus que estava rompido por causa do pecado. Isaías fala que o que nos afasta de Deus não é porque Deus está com a mão encolhida, não é porque Deus está com os ouvidos fechados, mas o que nos afasta de Deus é o nosso pecado. E Jesus veio para criar esse elo e nos levar de volta a esse acesso, a esse processo de comunhão em Deus. Olha que tremendo, olha que precioso. E continuando aqui, em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Aquilo que nós temos hoje, que é o favor do Senhor, é a graça do Senhor, que para nós, né, o que nos custa é o arrependimento e a fé. Para Jesus foi um preço muito alto, foi um preço muito caro, para que nós pudéssemos sair do estado de morte, porque o nosso estado antes de Jesus, o estado de qualquer pessoa antes de Jesus, é um estado de morte. Que morte? Morte da separação da comunhão com Deus, morte no sentido de não ter vida para o reino de Deus. Então a pessoa antes de Jesus, ela não consegue compreender as coisas de Deus, ela não consegue entender, ela não consegue ouvir, ela não consegue ter vivência no reino espiritual, no reino de Deus. Mas a partir do momento em que nós recebemos a Jesus, em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, e nós cremos em Jesus e buscamos em Jesus a pessoa do Salvador, nós nascemos de novo e começamos a ter vida, e uma vida em Jesus. É isso que Ele fez por nós. Ele morreu em nosso lugar, porque Deus olhava, observava a condição do homem, a condição da humanidade, e via que por nós não tínhamos capacidade de buscar a Deus, mas Ele se revelou a nós. Aleluia. Por isso que vem essa pergunta: a quem foi revelado o braço forte do Senhor? A humanidade está sendo revelada, e até hoje revelado o braço forte do Senhor. E quando nós olhamos para essas condições, né, nós vemos que Jesus ele tomou e passou tudo isso em nosso lugar. E nós vemos que de uma forma simples ele viveu, ele passou por todos os processos, porque a Bíblia fala em Hebreus que ele é um sumo sacerdote que se compadece de nós, ele sabe o que é sofrer, ele é experimentado em dores, ele sabe o que é sofrer. Então ele se compadece porque ele passou os processos, ele sofreu, ele passou como nós também passamos. Mas nós vemos que quando não se via beleza, quando não se enxergava isso em Jesus, não era porque ele não tinha, mas era porque ele queria mostrar para nós um espelho da nossa condição humana, das nossas misérias humanas por causa do pecado e da nossa incapacidade de achar a Deus, de chegar a Deus pelas nossas forças, pelo nosso braço, pelo nosso mérito, pelo nosso lugar. Mas Ele vem e revela a nossa condição e a nossa necessidade de estarmos diante do Senhor e de sermos alcançados por esse favor e por essa graça, para nos transformar e agora nos levar para o seu reino, para ouvirmos a voz dele, para enxergarmos as coisas de Deus, transformando o nosso coração,
porque a Bíblia fala que no lugar do coração de pedra Ele colocaria um coração de carne. O coração de pedra é o coração de uma pessoa que não tem vida, mas o coração de carne é um coração pulsante. Quando nascemos de novo no Senhor, temos esse coração pulsante, esse coração de carne que pulsa pelo Senhor, que ama pelas coisas de Deus. Por mais que nós somos tentados pelo pecado, nós não nos agradamos com Ele. Nós, ainda que erramos, nós devemos sempre buscar o caminho do arrependimento, buscar o caminho de estar diante de Deus, não se acostumar com o pecado, porque esta descrição aqui de sofrimento, de dor, de desprezo, é a condição que o pecado leva ao homem. É a condição que desde o início o pecado entrou no mundo e ele veio desconfigurando os relacionamentos, ele veio trazendo as doenças, ele veio trazendo as misérias, ele veio trazendo tanta coisa ruim. Essa é a condição do pecado, é a condição que o pecado coloca as pessoas. Cauteriza a mente, deixa a pessoa sem ouvir, sem entender a Deus, para que não possa se arrepender. Mas o Senhor, através do seu Espírito, Ele veio para convencer o homem, para convencer a mulher do pecado, da justiça. Ele veio para convencer dessa justiça única, que é a justiça no nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a nossa justiça. Nós não tínhamos como nos tornar justos diante de Deus, mas Deus vem, Jesus morre em nosso lugar e pagou o preço pelo nosso pecado, e agora podemos ter acesso a Deus, somos reconciliados em Deus. E é esse o privilégio, né? Esse é o privilégio através da palavra, onde ele vem trazendo essa descrição. E aí eu vou para o versículo 10, que diz assim: contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazer passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, Ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito mediante a sabedoria. O meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Foi o que Jesus fez por nós. Ele se alegrou ali com a obra, com o resultado final da obra. Ele tomou sobre si as nossas dores, mas Ele se alegrou com o resultado final, que era alcançar as nossas vidas em Jesus. É Deus. Isso trouxe alegria a Jesus, isso trouxe satisfação no seu propósito, porque Ele não olhava apenas para o que Ele estava vivendo naquele momento, mas Ele olhava para as vidas, para as almas, para a humanidade sendo alcançada. E nisso Ele se alegrava, nisso Ele se regozijava. Aleluia. E eu quis ler todo esse texto, né, de Isaías, nos fazendo entender o que diz lá, o que quer dizer nesse texto de 2 Coríntios, né, onde é o tema do trabalho das irmãs. Porque esse versículo de Isaías, né, aí 600 anos antes de Jesus, ele vem falando e profetizando o que Jesus faria, o que aconteceria, né, a respeito da vida de Jesus. Ele é o profeta que fala a respeito da vida de Jesus. E quando Paulo vem falando aqui, né, em 2 Coríntios 2, versículo 14, que diz: contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Então nós somos vitoriosos em Cristo. Por quê? Porque nós conhecemos esse bom perfume, que é o conhecimento do Evangelho de Cristo, da mensagem da cruz, da mensagem de salvação. O que é exalar o perfume? É sentir o cheiro do perfume. Então nós observamos aqui, nós exalamos, né, esse conhecimento
ele é transmitido também com a vida. Então nós transmitimos o Evangelho quando nós falamos e também quando nós vivemos o Evangelho de Cristo. Então nós aparentamos, nós exalamos esse bom perfume do Senhor, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Então esse aroma de Cristo, ele está disponível para todos, mas alguns sentem esse cheiro, né? Ouvem a mensagem do Evangelho e se rendem a ela em fé e olham para a pessoa de Jesus como seu Salvador e se entregam a Ele. Para esses, esse perfume é cheio de vida, mas para aquele que rejeita a mensagem do Evangelho, para esse é cheio de morte. Por isso que nós devemos buscar pregar, buscar, como a irmã está orando aqui, orar pelas pessoas, para que eles cheguem a esse conhecimento de Cristo, para que todos venham a conhecer a Cristo e ter esse cheiro de vida, que é a vida em Cristo. Todos os que estão fora de Cristo estão na morte, destinados à morte, de uma separação eterna longe de Deus. Mas todos aqueles que estão em Cristo exalam esse bom perfume que é o cheiro de vida. Aleluia, Deus. Para estes últimos, que é os que estão perecendo, somos cheios de morte para a morte. Mas para aqueles outros, a boa fragrância da vida para a vida. Então, até aqui, eu queria ler justamente isso que eu falei. É a morte para aqueles que rejeitam, né? Mas como o livro de Isaías, né, nos revela, todos nós, antes de Jesus, rejeitávamos, não dávamos crédito, porque não conseguíamos enxergar. E aí nós devemos imaginar, né, quando olhamos para Cristo, um espelho, né, que o próprio Espírito Santo coloca diante de nós. Porque não dávamos crédito ou confiança à mensagem da cruz, porque não enxergávamos o seu valor. Mas o Espírito Santo veio e revelou o valor da cruz e a nossa real condição e a nossa necessidade de um Salvador. E aí, imaginando uma pessoa que está toda desconfigurada por muita sujeira, por muitas situações, que ela não conseguiu, por exemplo, tomar banho, não conseguiu cuidar de alguma forma da sua aparência, e ela está toda desconfigurada e suja, né? E de repente ela recebe uma oportunidade de tomar um banho, de passar um perfume. Essa pessoa, ela é vista de uma maneira diferente. Assim nós também, por causa do pecado, estávamos sujos, estávamos mortos em nossos delitos. Mas Jesus veio através do seu sangue, nos limpou, e nos trouxe vida. E exalou este bom perfume que é o Evangelho, abrindo a nossa visão espiritual, abrindo os nossos olhos espirituais, nos fazendo enxergar o valor da cruz, nos fazendo enxergar o valor de Jesus. E nós podemos hoje carregar essa mensagem do Evangelho. E eu gostaria de, encerrando, fazer apenas uma oração. E gostaria que os irmãos se colocassem de pé, pedindo a autorização do pastor, né? E falar ao seu coração, se por acaso você se olhou nesse espelho, que é o Espírito Santo, colocou diante de você, você olhou para a cruz, você olhou para Jesus, e você enxergou a sua real condição e necessidade de Deus, e você se vê tão longe, tão distante. Agora é a oportunidade de você se aproximar de Jesus. Se você não recebeu Jesus, essa é a oportunidade de enxergar na pessoa de Cristo um Salvador e de enxergar a transformação, não de uma vida física apenas, mas de uma vida espiritual em Deus. Mas se você também por acaso se afastou e tem desejo de voltar, de retornar, não sei se tem alguém assim nessa noite, mas eu não poderia pular essa oportunidade, porque essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da cruz, é uma mensagem de transformação. É uma mensagem que vem tocar o profundo do nosso ser para nos transformar à semelhança de Cristo.
agir de Deus, por esse convencer do Senhor em Jesus. Só nele podemos ter vida, só nele a transformação, só nele a oportunidade. E essa é a oportunidade nessa noite. Se tiver alguém, eu não conheço todo mundo que está aqui, mas você tem essa oportunidade de vir aqui, de receber uma oração, porque nós precisamos de vida e só há vida em Jesus. Nós colocamos aqui, coloco a oportunidade para você vir, para você receber uma oração e para você exalar esse bom perfume. Se por acaso você está distante também, você pode vir, nós vamos orar para que o Senhor renove a sua vida também nessa noite. Não perca a oportunidade de exalar o bom perfume de Cristo, de tirar todo o cheiro de morte e de exalar em Cristo o cheiro de vida. Aleluia. Não tem ninguém, então nós vamos fazer uma oração para encerrar. Senhor, meu Deus, eu te louvo por essa palavra. Eu te louvo, Senhor, porque só em Ti nós podemos exalar a Deus. Senhor, o Senhor nos conhece a cada coração que está aqui. E nós precisamos da nossa força que está em Ti. Só em Ti, Senhor, é graça suficiente para nos capacitar e nos fazer permanecer firmes, exalando a mensagem do Evangelho, exalando a mensagem de Cristo, exalando o bom perfume de Cristo. Então, Senhor, ó Deus, como o Senhor nos coloca, nos revela a nossa real condição de conquistando e o que devemos fazer dia após dia, Senhor, para permanecer em Ti. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, que o Senhor continue, Senhor, fortalecendo a cada um de nós, para que possamos continuar exalando essa mensagem do Evangelho, para que possamos continuar com os nossos olhos abertos, ó Pai, para enxergar o valor da cruz, para que nós não venhamos nos perder no caminho, Senhor, olhando para outras coisas, para outros valores, e deixar de enxergar o valor da cruz. Guarda os nossos pés na Tua presença e nos faz a cada dia viver a Tua vontade, Senhor. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti e já Te louvamos por tudo. Que a Tua misericórdia continue sobre nós, que o Teu perdão, e Senhor, a cada dia nós devemos estar atraídos por essa mensagem, atraídos pela cruz, atraídos por Jesus, a cada dia mais próximos de Ti, a cada dia ouvindo mais perto a Sua voz, a cada dia entendendo mais o Teu querer, com os nossos olhos abertos, entendendo mais a Tua vontade, mais de Ti. Colocamos tudo em Tuas mãos e já Te agradecemos por tudo, Senhor, pois tudo vem de Ti, e a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, irmãos, que palavra poderosa, né? O Senhor vem a cada quarta-feira nos surpreendendo. Uma palavra, às vezes a gente fala, nossa, vai ser ministrada em cima do mesmo versículo, mas a cada quarta-feira, se você estava ligado, você percebe o Senhor falando conosco poderosamente, nos mínimos detalhes. Eu quero agradecer a vida da missionária Andréia, que aceitou com tanto carinho esse convite de estar juntamente conosco. É um prazer podermos receber vocês aqui conosco, né? As irmãs também da igreja. Como que é mesmo? Vitória em Cristo. Deus abençoe o círculo de oração. Irmãos, hoje era para a nossa irmã Natália estar conosco, mas ela estava com Covid. Mas nós sabemos que, né? Deus sabe de todas as coisas. Numa próxima oportunidade ela estará conosco. A nossa irmã Alessandra também, né? Que está aqui cultuando com a gente nessa noite. Eu desde já eu quero agradecer a vida de cada irmão que esteve aqui conosco nessa noite. E já vou passar para o pastor estar encerrando nessa noite. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Graças a Deus. Quantos aqui foram abençoados com essa palavra, irmãos? Aleluia. Se você veio achando que Deus ele tem diversas formas de falar, se você veio com o seu coração aberto para ouvir Deus falar, então saiba que Deus falou.
Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus, ele tem suas formas de falar. Então, nossa irmã já orou. Agora eu quero que você faça assim com suas mãos. As irmãs da UFEBRAC vai ter que ficar? Não? Tirar uma foto. Então, as irmãs já ficam aí para tirar foto, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas até a volta de Cristo. E todos digam amém! E todos digam amém! Faça assim com suas mãos e diga: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, vão em paz, em nome de Jesus.